caros amigos, antes de mais nada peço que vocês curtam e se inscrevam no meu canal, porque hoje nós falaremos de uma das obras mais significativas da história da humanidade, a monumental Apologia de Sócrates. Essa obra é fantástica, porque ela narra, nas palavras de Platão, que era discípulo de Sócrates, a condenação do seu mestre. E o interessante disso tudo é porque eu diria que Sócrates é o maior exemplo da humanidade de que a verdade realmente é algo bastante perigoso. Por quê? Porque Sócrates, ele era um homem apaixonado pelo ensino. E mais do que isso, ele motivava os cidadãos atenienses a, vamos dizer assim, praticar a virtude. Ele falava para os jovens, para os velhos, para as pessoas de todas as idades, a importância da ética, da conduta escorreita, a importância de ser virtuoso. E ele fazia isso por prazer, porque ele se sentia vocacionado, nas palavras dele, por um impulso íntimo, de cunho divino. Ele sentia a necessidade de ensinar as pessoas que era importante praticar o bem. E o interessante de Sócrates é que ele acreditava na imortalidade da alma, né? Ele tinha uma visão muito próxima das ideias atuais a respeito do espiritismo, de que a alma sobrevive ao corpo. Então ele não tinha medo da morte. Pelo contrário, ele entendia que a morte era a libertação do indivíduo. Interessante é que Sócrates ele foi denunciado por um cidadão chamado Meleto, de que ele estava ensinando as pessoas a crerem em deuses estrangeiros e corrompendo a mocidade. Essa foi a denúncia que foi feita em desfavor de Sócrates. E esse livro narra, vamos dizer assim, nas palavras de Platão, a autodefesa de Sócrates. O que foi que ele disse no tribunal, diante do povo ateniense, em sua própria defesa, quais foram os argumentos que ele utilizou. E o interessante é que naquela época a pessoa poderia optar por um orador profissional para que fizesse a sua defesa, tal como hoje se fazem os advogados, mas não. Ele optou por fazer a sua defesa, mas não de uma maneira covarde, né? Ele fez a defesa dele defendendo até o último momento as suas ideias. E o interessante é que ele realmente destruiu um por um os argumentos da condenação, ou melhor, da acusação de Meleto. E por uma diferença muito pequena de votos, ele foi condenado à morte. E naquela época, a condenação à morte consistia no indivíduo ser obrigado a beber, a ingerir cicuta para morrer. Interessante é que Sócrates ele era totalmente o oposto dos indivíduos daquela época que ensinavam aos jovens, porque os demais, vamos dizer assim, indivíduos, eles quando se propunham a ensinar a filosofia, ou os sofistas, eles o faziam cobrando. Mas Sócrates não. Sócrates fazia pelo prazer de ensinar às pessoas a importância da verdade, do bem, né? Do culto às virtudes. E o interessante é que ele, por conta disso, por falar a verdade e por defender a verdade, ele angariou uma série de inimigos. Principalmente, e essa vamos dizer assim, essa antipatia para uma parcela considerável das pessoas adveio do fato de que em uma determinada ocasião, uma pitonisa, quando questionada quem era o homem mais sábio, respondeu a Sócrates que o homem mais sábio de todos era ele mesmo.
E ele não acreditou nas palavras da pitonisa, porque ele sempre considerou-se, ou melhor, ele sempre foi muito consciente da sua própria ignorância. Porque para ele sabia que nada sabia e era consciente disso. De modo que ele foi questionar, ele foi averiguar as pessoas consideradas mais sábias e mais relevantes da época, os políticos, os artesãos e os poetas. Eram as três categorias mais tidas como mais sábias. E ele constatou que essas três categorias, tidas como mais sábias e se consideravam as mais sábias da época, na verdade nada sabiam, né? E ele, nesse processo de averiguação e de questionamento, ele angariou a antipatia dessas categorias. E essa antipatia foi se perpetuando ao longo do tempo, até que esse cidadão, Meleto, acompanhado de outros dois indivíduos, fizeram essa denúncia em desfavor de Sócrates, abriram esse processo. E Sócrates, por uma diferença muito pequena de votos, foi condenado à morte. Mas ele foi condenado à morte e fez a sua autodefesa com extrema dignidade. Ele defendeu o seu ponto de vista em momento nenhum, apesar de ser um homem, um idoso de 70 anos, com uma extensa lista de serviços prestados a Atenas, ainda assim ele defendeu-se com bravura. Então esse livro, muito interessante, a Apologia de Sócrates, é o relato, nas palavras de seu discípulo Platão, dos argumentos utilizados por Sócrates na sua defesa. Então é um livro extremamente interessante, de uma beleza ímpar. Apesar de, no fim das contas, Sócrates ter sido condenado à morte, ele teve a oportunidade de fugir. Seus discípulos organizaram todo um esquema de fuga, inclusive, vamos dizer assim, com a complacência das autoridades, mas ainda assim ele recusou-se a fugir da sua pena. Ele considerava uma atitude como essa de fuga uma verdadeira desonra, né? Então ele encarou a morte com muita coragem, despediu-se de seus filhos, despediu-se de sua esposa Xantipa, desesperada, e morreu com extrema dignidade. Uma das últimas palavras de Sócrates diante do tribunal é bem interessante e vale a pena a gente ler. Eis as palavras: mas tudo que lhes peço é o seguinte: quando os meus filhinhos ficarem adultos, puni-os, ó cidadãos, atormentai-os do mesmo modo que eu vos atormentei. Quando vos parecer que eles cuidam mais das riquezas ou de outras coisas que da virtude. E se acreditarem ser qualquer coisa não sendo nada, reprovai-os, como eu a vós. Não vos preocupeis com aquilo que não lhes é devido. E se fizerdes isso, terei de vós o que é justo, e eu, os meus filhos. Mas já é hora de irmos, eu para a morte e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte, isto é segredo, exceto para Deus. Então, é um livro muito tocante, né? É um registro muito interessante da bravura de um homem que viveu para dizer a verdade, que viveu para ensinar a virtude e do quanto isso é perigoso até os dias de hoje. Então, meus queridos, essa é a recomendação de leitura. É uma das mais belas páginas da história da humanidade. Recomendo a Apologia de Sócrates, que é o relato, nas palavras de Platão, seu discípulo, da braveza, da coragem de um homem que enfrentou a morte com extrema dignidade, defendendo até o fim o que pensava, as suas ideias. Então, meus queridos, essa é a dica de hoje. Que Deus os abençoe e até breve. Que assim seja.